Pai e mãe fora da curva, tragam as crianças para dentro da sala que esse episódio é para elas também. E já vou avisando também, se você pai, se você mãe está 100% satisfeito com a escola do seu filho, é uma escola ideal, uma escola que tem de tudo, uma escola que faz seu filho se desenvolver, que não tem nenhum problema. Esse episódio não é para você, não perde tempo aqui não. Pula, vai assistir outra coisa que você não vai ter conteúdo legal aqui para você. Agora, se você não encontrou a escola ideal ainda para o seu filho, se você não encontrou o lugar certo para o seu filho, se toda a capacidade do seu filho ainda não foi plenamente atendida, eu, Yuri Moreira, e ela, Jane Carvalho. Oi, pessoal! E ele, Vitor Rocha. Fala, turma, tudo bem? Nós estamos aqui para ajudar você em relação a isso. Jane, a gente tem uma escola que é uma escola praticamente gratuita, que é uma escola que oferece a maior gama de esportes possível, é uma escola que tem interesse pleno no desenvolvimento do aluno, que tem interesse individualizado, interesse disciplinar, interesse múltiplo em todos os aspectos ali da vida estudantil do aluno. Você sabe me dizer que escola é essa? Óbvio que sim, ela faz parte da minha vida há 24 anos. É o Colégio Militar. Me fala aqui, Jânio. A gente sabe que hoje em dia as escolas não oferecem aquele real apoio que o aluno precisa no desenvolvimento dele pessoal. E a gente vê que muitas vezes tem interesses financeiros por trás disso, a escola não quer gastar com o aluno. Você mesmo é muito fã das Olimpíadas, né? As Olimpíadas Matemáticas, as Olimpíadas de Conhecimento, Olimpíadas de Português, e a escola não quer que os alunos participem disso porque custa e porque muitas vezes mostra que o trabalho delas não é bom. O Colégio Militar é diferente, né? Ele incentiva muito esse tipo de competição. Como que funciona isso lá dentro? Deixa eu começar no final. Eu tenho um filho, meu filho do meio, que no dia da formatura dele tem uma cerimônia muito simbólica, muito interessante, que todos os alunos ficam em fila indiana e nas laterais ficam os professores e os demais alunos batendo palma para a turma que sai, que vai ser formada. Em seguida, quando sai o último aluno, o portão é fechado. Meu filho escalou o portão chorando e me abraçando e dizendo: mãe, o que vai ser de mim sem um colégio militar? De tão fabuloso que foi o período que ele passou lá dentro. Sem dúvida, o colégio é muito diferenciado. Ele trabalha o aluno nas suas potencialidades, inclusive não somente nas matérias, né, na catedrática, mas também na parte filosófica, na parte esportiva, na parte musical. O colégio é a integração de todas as potencialidades que um indivíduo pode ter, e visto de maneira muito única em cada um aluno. E, Vitor, a gente sabe que o Colégio Militar, assim como a Jane disse, tem toda essa questão de querer trabalhar o indivíduo ali na sua plenitude, coisa que a gente não vê na escola convencional, né? A escola não dá conta de fazer isso, mas o colégio tem esse ímpeto de realmente desenvolver o aluno dele até o talo. A gente tem que entender que o ser humano, o indivíduo, ele tem sua complexidade. Ele não é... Não adianta a gente pensar que você vai desenvolver. Vamos lá pensar numa escola de uma forma bem limitada. Como se a escola fosse um local da gente desenvolver apenas conhecimento pragmático falando, conteudista. Você não consegue desenvolver apenas o conteúdo matemático, de português, geografia, história, sei lá o que for, só estudando. O ser humano é uma máquina complexa. Então, para você ter essa máquina em pleno funcionamento, existem várias habilidades que devem ser trabalhadas. E é aí que o Colégio Militar entra. Por mais que a gente pense na escola como um local onde você vai estudar, e aí fica até um puxãozinho de orelha, porque muitas vezes a gente pensa em escola como lugar para você se preparar para um vestibular. E isso é um pensamento muito limitado. Talvez você não consiga chegar no seu objetivo final. Tanto é que, na maioria das escolas, não prepara para o vestibular. Depois você tem que buscar um cursinho preparatório para vestibulares. Ou seja, não preparou. Mas a escola que realmente, o local onde o aluno é
plenamente desenvolvida, e a gente pode pensar que você entra ali realmente numa fase bem precoce da infância e sai já na sua adolescência, você vivencia uma vida dentro da escola. Então, a escola é um lugar de desenvolvimento, onde você aprimora capacidades humanas. E uma delas é o cognitivo. E para você desenvolver o cognitivo, você como máquina, ser humano complexo e completo, você precisa ter acesso a múltiplas funcionalidades. Exercícios físicos, que é a parte motora. O Colégio Militar trabalha isso de uma forma sensacional. Né? A gente vê pelas Olimpíadas, o Exército Brasileiro, ele é o maior medalhista olímpico, né? A parte artística, a parte tecnológica e, obviamente, a parte do conceito, do conhecimento que a gente fala aí, que é o estudo das exatas, das linguagens humanas, tudo isso o Colégio Militar ele disponibiliza para o aluno. E a Jane falou que ela foi muito feliz, que é de uma forma muito específica, muito especializada em cada um desses temas. Então, dentro da música, você tem professores especializados em cada instrumento, em cada segmento musical que você quiser se aprimorar. Lida com animais, você também vai ter alguém específico. Dentro dos esportes, você não tem um professor de educação física. Você tem o professor daquela determinada atividade, daquele determinado segmento dentro da atividade esportiva que você vai trabalhar. Então você consegue ter essas engrenagens humanas, todas elas, num compasso adequado de formação e de desenvolvimento para você, bacana, o objetivo é o cognitivo, para você conseguir ter a condição de ter o seu desenvolvimento pleno cognitivo a partir daí. Muito legal. Ô, Jane, você fala isso o tempo inteiro, né? Que corpo são, mente sã. Exato. Agora, vamos pensar aqui na cabeça do aluno, tá? Muitas vezes uma criança de 10 anos de idade, um adolescente de 14, 15 anos de idade. O que ele ganha indo estudar no colégio militar? Primeiro, ele vai ganhar autonomia, porque o aluno é visto na sua forma mais inteira e, ao mesmo tempo, eles dividem o aluno, né, para poder conhecê-lo, mas sempre dimensionando esse aluno a tomar decisões, a pensar por si só. Aliás, quando você entra no colégio, tem uma placa escrito Colégio Militar, formando hoje o futuro líder do Brasil. Então, desde que ele entra lá com uns 10, 11 anos, ele já vai crescer na autonomia, na tomada de decisões. Além disso, o aluno ganha principalmente a confiança dos seus liderados, dos seus líderes, desculpe-me. Por quê? Porque cada vez que um líder, seja o professor de artes, seja o professor de português, qualquer um deles, eles veem o aluno, como eu disse aqui, na sua pessoalidade. E a partir dali, eles vão comunicar com o aluno pela sua necessidade específica. As salas são pequenas, então o professor tem condições de vislumbrar o aluno na sua pessoalidade. E uma coisa que me chama muito a atenção no colégio, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E olha que eu conheci várias escolas. No dia da reunião de pais, cada professor fica sentado lá na frente, na sua mesa, com a plaqueta avisando qual é o nome do professor e o nome da matéria, e os pais assentados. Feita a primeira parte da reunião, normalmente é pelo comandante ou pelo pessoal do serviço de educação, cada pai pode se dirigir para o professor e ali conversar sobre seu filho. Os professores têm o carômetro, né, que é a carinha do aluno e o nome lá, e eles contam detalhes da vida do aluno para o pai. Cada professor sabe especificamente de cada aluno. Isso é fantástico. Então, é um ganho também, não só na confiança do aluno para com a instituição, mas na própria segurança dos pais. Então, assim, o período que eu passei no colégio foram mais ou menos uns 9, 10 anos, em que os meus 3 filhos estudaram lá, eu tinha essa tranquilidade
de estar levando os meus filhos para alguém que pôde me ajudar a criar os meus filhos, a educar, a fazer os meus filhos crescerem. E eles se sentiam felizes. Meus filhos, a gente saía de casa às 5h20 para poder ir para o colégio, porque eles queriam ser sempre os primeiros a chegar. 4h30 estava todo mundo de pé lá em casa, numa alegria, porque estavam indo para o colégio. Eu nunca precisei brigar, chamar para levantar, ou ter um dia assim, hoje eu não quero ir, porque não tinha isso, nunca existiu. E eu não estou sendo demagoga, muito pelo contrário, os meus filhos podem atestar isso, dada principalmente essa situação do meu filho querer voltar depois de já formado. Eles viveram integralmente o colégio porque havia pessoas, seres humanos, tratando com eles. Essa é a melhor coisa. Isso é muito contrassenso, né? Porque a gente sabe que a meninada chora para não ir para a escola, né? E a gente vê que o aluno do colégio militar, quando ele passa a estudar no colégio militar, ele tem esse desejo de estar lá dentro, ele tem esse desejo de buscar conhecimento. Tem um lado também que o colégio parece até um clube, né? Com tantos esportes que ele oferece. Vitor é que gosta de dizer isso. Os meninos adoram isso. A gente vê, por exemplo, no último episódio que a gente gravou aqui com a Letícia, pessoal, inclusive vocês podem acompanhar o episódio que a Letícia gravou aqui com a gente, um episódio muito legal, porque a gente pode ver na fala dela a empolgação que ela tem. E isso a gente percebe muito, muito claramente quando ela fala do colégio militar. E olha que ela já saiu de lá, já está seguindo sua carreira lá no direito e tudo mais. Mas a alegria como os alunos falam do colégio militar, ele se torna um lugar atrativo. É interessante que nós temos os alunos desse ano que têm 1 mês de aula. Eles já falam do colégio com um amor, sabe, um envolvimento que é difícil de... Eu tenho a impressão que os pais devem sentir até ciúme do colégio. O colégio militar é um lugar encantador. Eu falo isso para os meus alunos, é um clube. E o que realmente a gente sente dos meninos, que a alegria diária deles é de realmente estar indo para um clube. Exatamente. Porque, assim, é um lugar muito atrativo. O contraturno lá é fantástico e os alunos são muito diferenciados na questão do referencial que eles têm ali quando a gente fala de conhecimento. E o conhecimento também, quando você se sente muito inteligente, isso é maravilhoso. Então, aquele local, ele te torna mais inteligente, é um lugar de um lazer fantástico. Desafiador. Desafiador, onde você pode exercer seu dom. Porque as outras escolas não oferecem essa perspectiva tão ampla de escolha de onde você quer se manifestar ali. O colégio militar abre todo esse leque. E eu acho interessante, cortando mais uma vez, você fez um comentário sobre as Olimpíadas Científicas, etc. O colégio incentiva o aluno a sempre ser mais, a desafiar o aluno a crescer, coisa que as escolas seculares não fazem. Por quê? Primeiro, porque os professores normalmente não são tão bem treinados, não são tão bem capacitados assim, diferente do colégio. Segundo, porque o colégio vai mostrar a parte frágil do do conhecimento que ele tem para oferecer. Mais uma vez, desculpa. Mas isso eu acho que foi um gancho muito legal, porque é outra coisa que o colégio trabalha muito bem e que a meninada, assim, fica fascinada, que são as competições. Então, assim, poxa, que garoto que não gosta de fazer uma competição? Quem que não gosta? E a forma como eles trabalham nessa competição, gente, é muito legal. Porque, assim, tem um espírito de equipe ali que é posto de uma tal forma que mesmo as equipes adversárias não são equipes inimigas. Sabe, desde o princípio, desde ali, já na base da construção da personalidade, da forma como seu filho vai enxergar o mundo em termos éticos, morais, eles já aprendem que ali é uma competição onde você tem um adversário, não um inimigo. E que ao final disso, cara, todo mundo feliz e parabéns pro vencedor. E na próxima eu vou vencer você. Mas beleza. Mas no final todo mundo se abraça. Todo mundo se abraça, justamente. Então, assim, a forma como eles trabalham esses valores morais, o espírito aguerrido de competição, que isso é fundamental para o ser humano não se tornar um indivíduo acomodado, isso é fantástico. Os meninos adoram uma competição, adoram um torneiozinho, alguma coisa. Então, assim, eles se sentem maravilhados. Todo dia eles se sentem muito motivados a participar daquela sociedade, a participar daquele meio. O colégio tem um mecanismo de recompensa fantástico também, né, Jane?
ele premia quem se destaca, né? Os alamares, as condecorações, eles têm mérito o tempo inteiro ali por fazerem coisas boas, os FOs positivos. Isso é uma coisa que é muito legal também, né? Não é só tirar uma nota boa numa Não, prova. não, muito pelo contrário. Os alunos são tratados como se fossem oficiais, né? Eles vão sendo graduados ali. E é interessante que as graduações que acontecem na blusa, e elas têm no alto também. Então, primeiro, essa meritocracia por causa das notas. Uma outra coisa muito interessante também é que os alunos que fazem esportes, e aí o colégio leva o aluno para o esporte, e com aquela gama de esportes muito, muito ampla, né? O aluno que faz esportes, ele ganha 1 ponto extra em cada uma das matérias. Então, isso é chamado de JIP. O aluno, só mesmo quando sobe a nota dele, eleva a nota dele. E o colégio, com certeza, vai fazer a premiação também com esse mérito de nota alta. É muito interessante como que o colégio incentiva o tempo todo o aluno a participar de qualquer atividade. Eu falei das atividades esportivas, mas existem outras atividades também, que são os grêmios. Sim, e eu acho interessante que essa questão do FO, eu insisto muito nesse diferencial do colégio militar. A maioria das pessoas pensam no colégio como um local de aprender conteúdo. Outro dia, a Giovana mandou pra gente um FO positivo que ela recebeu agora. Achei super legal. Ela entrou em 25, agora começou em 26, e ela já recebeu um FO positivo, devido à forma como ela está se portando no colégio militar, sendo exemplo. Então, assim, o comportamento, e fala até da marcha dela, da forma como ela se dedica e se empenha. Olha, são nos mínimos detalhes que eles vão lá e endossam algo positivo. Não é só nota. Ninguém vai elogiar, não vai ser só um boletim onde você tirou 9, 10 e parabéns, você tirou. Não é só nota. Eles entendem perfeitamente essa necessidade de você se sentir estimulado em todas as... Interessante que eles nem marcham direito ainda, né? Eles estão... Sim. E eles elogiam a performance do aluno em todas as categorias, em todas as performances que o indivíduo precisa ter. Então, assim, não é um colégio que está focado somente na avaliação, somente na nota ou somente no conhecimento. Mas o conhecimento é uma dessas vertentes que é super potencializada através das outras. Você está falando de FO, eu me lembrei de um caso lá em casa. O meu filho caçula tinha uma preguiça tremenda de engraxar o sapato dele, o sapato social. Então, assim, ele engraxava uma vez por semana e olhe lá. Com certeza isso era observável. Ele não recebeu FO negativo por causa disso, mas ele recebeu uma repreensão verbal. No dia seguinte, que ele chegou com o sapato engraxado, e não era segunda-feira, porque eles normalmente faziam isso só no final de semana, ele recebeu um FO positivo. Gente, acabou. Era o que mais engraxava sapato lá em casa. Então, assim, o colégio percebe também quando há necessidade de incentivo, de elogio, e eles vêm fundamentando isso com o FO também. Quando o aluno retribui, ele é premiado por isso, né? Quando ele responde, quando ele mostra evolução, Pronto. é aí. Virou hábito. Isso aí é muito interessante, né? Porque eu acho que na cabeça das pessoas comuns que não conhecem o colégio militar, acham que lá é muito rígido, o aluno vai ser repreendido o tempo inteiro. Pelo contrário, né? Eles estão endossando as potencialidades do aluno. A disciplina existe como deve existir, em qualquer lugar de respeito, qualquer lugar bom de verdade, mas no fim das contas o que eles valorizam de verdade é a evolução do aluno. Isso é formidável, né, Jânio? Inclusive para a forma de aprendizado. Não, quando você cria essa pessoa responsável, consciente dos seus deveres, também dos seus direitos, você está fazendo a integração perfeita do ser humano. É tudo que nós precisamos. É a consciência do que é errado e do que é certo. Sim. O que é dar errado e o que é dar certo. Porque se você simplesmente adverte pelo que é errado e não endossa, não elogia o que é certo, não deu certo. A pessoa simplesmente fez.
Mas, obviamente, se você faz alguma coisa, Yuri, se você faz alguma coisa, Jane, e você não recebe uma premiação, você não recebe um elogio, ou realmente de certa forma, alguém que veja que você fez aquilo ali, né, reconhecimento, perfeito. Algo que materialize, não deu certo. Ninguém viu, ninguém percebeu, passou batido. Não vou fazer mais. Internamente, como que isso... Obviamente, essas coisas não são... Isso não é algo racional que a criança vai parar para pensar e falar assim, olha, eu fiz algo e ninguém viu. Não. Mas, no seu interior, se aquilo não for endossado, para ele, passa batido. Agora, se ele faz um negócio, é repreendido, e o outro dá super certo, ele é reconhecido por aquilo, aí vira o incentivo. Vira a chave mesmo, né? Vira a chave. E aí eles começam a fazer justamente na busca do incentivo, ver que literalmente deu certo. Houve um reconhecimento. E é mais ou menos por aí. As coisas andam e os meninos eles começam a fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado, basicamente. Verdade. E buscam uma evolução a partir de então, né? Porque fica claro, e eu repito, isso não é algo racional. É algo intuitivo, natural do comportamento humano, de todo mundo. Sim. Às vezes até recebe um nome, né? Reforço positivo. Sim, sim. Correto? Então, é algo natural. Não é algo forçado, não é algo óbvio. Quem conduz de forma racional e pensada, estratégica. Agora, quem recebe... Observado. Justamente, quem recebe o elogio e a crítica, a advertência, naturalmente vai consertando aí essa caminhada, esse caminho, e naturalmente vai trilhando os caminhos mais adequados. E é interessante, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que não pode falar não, né? Não pode frustrar as crianças. Tá chato. Não pode recriminar, não pode falar que está errado, numa permissividade gigantesca, como se isso fosse trazer felicidade para o aluno, para a criança, para o adolescente. É justamente o contrário que a gente vê, né? O colégio militar fala, olha, isso aqui está errado, isso daqui está certo. E a gente tem, os meninos tão felizes lá dentro, né, Jane? Tão cheios de vontade de pertencer àquele lugar, é algo fantástico que a gente não vê aí fora nas escolas comuns, né? Vou aproveitar e contar outro casinho aqui. Meu filho do meio recebeu uma série de FOs negativos e tem um número exato lá. E aí, por causa disso, por causa desse número lá específico, ele tinha que participar de um estudão. Estudão você passa a manhã de sábado no colégio. Não tem professor, tem um militar lá que vai ficar te vigiando e você tem que fazer cópia de livro, alguma coisa. Quando ele já foi envergonhado, porque chegou nesse nível. Mas assim, era barba para fazer, era um monte de coisa que não estava sendo... precisava realmente dessa correção. E ele foi para esse estudão. Chegou lá, foi pedido que ele fizesse uma redação contando os pontos positivos e os pontos negativos que ele tinha a oferecer para o colégio. Gente, foi uma virada de chave fantástica. Olha só, que tomada de decisão que veio por causa de um pequeno... É um momento reflexivo, Exatamente. Né? Como que eles foram eficazes. Cirúrgicos até. Pontuais. Exatamente. Acabou. Depois disso, meu filho mudou tanto a atitude que ele virou presidente de um grêmio de lá, que era algo assim que, em princípio, eu jamais imaginaria que ele fosse. Mas é interessante como que o colégio trabalha de verdade, você usou a palavra certa, cirurgicamente, na personalidade de cada um dos alunos. E é legal também porque o colégio tem esse ferramental, né, para poder trabalhar essa individualidade. Me ajuda a lembrar aqui, vocês dois. Mas o colégio militar tem oficina de dança, tem teatro, tem música, e música banda mesmo, com orquestra. Coral. Né? Coral também. Oferece os instrumentos para os alunos emprestados, para eles treinarem em casa. Tem um maestro regente da banda. Ensinam partitura. O aluno pode ter aptidão ou não, ele pode começar do zero, né, dentro da música. Sim. Também. Fora isso, a gente tem os grêmios. Ginástica, rítmica e... Ginástica, grêmio de xadrez, grêmio de robótica. Tem uma parte lá de sistemas de informação. O grêmio do CRIA, né, que é a turma que faz simulação. Turma de relações internacionais, que eles fazem tipo uma mini ONU, né, que os alunos podem participar. Muitos meninos na escola tradicional nem sabem o que seria isso, falar a verdade.
Tem nem noção do que seria isso. Estilo São jeito. verdadeiros oradores, né? É, exatamente. E a gente tem as aulas extras, né, de línguas extras, muitas vezes, inglês, francês, Bom, os esportes são incontáveis, futebol, futsal, vôlei, judô, esgrima. A Letícia falou que no judô eles ganhavam até o próprio kimono para poder participar, né? sim. Quem não tinha condição. E um nível assim de oferta tão grande, tão variada para o aluno, que a escola convencional não consegue oferecer. E aí a gente entra no mérito. Por que que ela não consegue oferecer? Porque não é lucrativo. E o colégio militar, ao contrário da escola convencional, não está pensando em lucrar. Está pensando em formar um indivíduo. E por isso dá todas essas possibilidades para ele. Isso é uma coisa sensacional. E quando você fala de formar o indivíduo, eu acho interessante, porque no histórico, lá no caderninho do colégio, eles sempre colocam que o Colégio Militar, a entidade Colégio Militar do Brasil, já formou 9 presidentes da República. E aí é incontável esse luxo que eles têm para com esses líderes que foram formados lá. A gente tem aluno, ex-aluno do colégio militar em todos os cantos da sociedade, né? Vários médicos e engenheiros bem-sucedidos, fora do país, inclusive, no âmbito político, é uma coisa formidável. Eu acho que eu não conheço um aluno no colégio militar que seja minimamente mal sucedido. Também Todos não se dão muito bem. Também não Posso. Nem mesmo mediano. Hã? Nem mesmo mediano. Todo mundo muito bem sucedido. E até trazendo mais, assim, tem lida com animais também, que eu acho que é Verdade. muito importante. Hoje em dia você vê aí alguns casos ainda de pessoas com questões de maus tratos com os animais. Uma questão que eu acho formidável, Yuri, é a socialização, cara, da forma como eles propõem. Porque, assim, eles socializam o colégio militar não só como colégio de determinada cidade e aquela comunidade. Não, é uma comunidade que traz a ideia de nação. Porque o colégio militar, eles estão espalhados, vários aí pelo país afora. Se eu não me engano, são 14 ou 15, né? 15 agora, mais um no Rio de Janeiro. Então, assim, eles promovem anualmente, Gena? Anualmente, cada 2 anos? Agora é biênio. Eles promovem uma união de todos esses colégios e criam eventos esportivos, culturais, enfim, onde todo mundo se reúne. E aí é o que eu falo da ideia de nação, de união, de socialização, onde você conhece outra cultura, outras pessoas de outros lugares e traz gente do país inteiro. E o nosso país, assim, principalmente na questão da linguagem, você pode falar 10 vezes melhor que eu, cada canto do nosso país é muito único, tem uma linguagem muito única, um sotaque, cultura. Então, assim, existe uma socialização muito mais intensa, muito mais robusta, muito mais rica que o coleginho do bairro, de Belo Horizonte, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, qualquer outra capital, mas assim, o colégio do bairro. O colégio que é famoso na cidade, não. O colégio militar é uma nação, é no país. Existe uma instituição realmente muito sólida, muito forte, que dá certo e funciona em todos os cantos do país. Isso é muito forte. Você está me falando, eu estou coçando aqui de vontade. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, o programa do Luciano Huck, era no sábado, né, nessa época, ele tinha o Soletrando. Era uma competição em nível nacional para que o aluno pudesse ali mostrar suas habilidades gramaticais ali, de emprego da ortografia ali. Aí, a final foi no programa. Aliás, o programa acontecia lá e, afinal, foram 3 alunos de 3 colégios militares. Eu não consigo me lembrar de quais estados, mas eu tenho certeza que um era de Fortaleza. No dia, para receber esses 3 alunos de 3 escolas diferentes, a banda do Colégio Militar do Rio de Janeiro estava presente. E aí fez aquela entrada maravilhosa. Quando eu não assisto televisão, gente, mas quando eu passei na sala, meu pai estava assistindo, eu parei, assentei e fiquei arrepiada o tempo todo. Depois que a banda tocou, o pessoal, os alunos que estavam na plateia, todos uniformizados também, eles gritaram o Zum Zaravalho, que é o grito de guerra do colégio. Gente,
nessa hora eu chorei. Eu nunca imaginei, e meus filhos estavam no colégio ainda nessa época, eu nunca imaginei que o colégio pudesse ser tão... Essa união, essa fortaleza. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Aí, para desenlace, o Colégio Militar foi proibido de participar do soletrando. Porque todo ano só dava colégio. Não tinha competição para os Não outros. tinha competição para os outros. Chegamos no Colégio Militar. Não, e é legal que esses veículos comerciais, eles não têm interesse em divulgar o Colégio Militar, né? E o Colégio Militar também não tem interesse comercial. Então, muita gente não conhece tudo isso que o colégio propicia, praticamente de graça, inclusive, ali, para quem faz a prova e é aprovado no Colégio Militar, e fica à mercê assim, de escolas tão ruins, caras, limitadas, sendo que, às vezes, na cidade da pessoa tem essa possibilidade de estudo, né? E basta fazer uma prova ali no fim do ano, normalmente outubro, novembro, ser aprovado nessa prova e ter a oportunidade de viver tudo isso dentro de uma escola magnífica como que é o Colégio Militar. Ô, Vitor, me fala uma coisa aqui. Eu sei que você tem um lado muito forte competitivo, esportivo, você gosta muito dessa parte. E você é uma pessoa também que gosta muito desse convívio com coisas do interior, você gosta de uma marcenaria, você gosta de coisas da roça. Meio matuto do campo. No interior de Minas Gerais, nascido no interior de Minas Gerais. E você sempre fala muito isso para os seus alunos. E eu lembro uma ocasião que você foi descrever uma certa questão para os seus alunos de perímetro. E tinha uma relação com cerca lá. E o Colégio Militar falava, se eu não me engano, era uma questão que tinha um passo, tinha uma cerca, e fazia uma pergunta sobre perímetro. E a gente tinha alunos lá que não sabiam o que era um pasto, uma cerca, não sabiam o que era uma vaca direito, a não ser coisas que eles tinham visto na televisão. E o Colégio Militar, muitas vezes, ele tem o que você falou, que é esse convívio com os animais, tratamento dos animais, tem a hípica, né, tem hipismo, uma série de coisas, e eles podem viver essas situações reais lá dentro, né? Olha, e não só isso, o Colégio Militar, muitos deles têm matas também, né, Jane? Eles plantam árvores. Sim, plantam árvores, animais. Tem essa lida do campo, existe lá. O Militar de Belo Horizonte, eles tiram leite lá. É verdade. Vacas que eles tiram E faz leite. queijo. Exatamente. É verdade. Então, assim, para mim, isso é muito forte. Isso é essência. Isso é cultura. Isso é coisa que a gente não pode perder na sociedade. Eu tenho certeza que outras pessoas compartilham do que eu estou dizendo, quem veio, quem tem essa origem, quem viveu esse lado mais raiz que a gente fala, gosta do campo, gosta dessa lida, sabe o tanto que isso é importante na formação, no caráter, na ética, nos valores morais. Como que essa cultura do campo valoriza as pessoas, valoriza as amizades, e como que a gente percebe que nas grandes capitais, até pelo estilo de vida, a gente distancia as relações humanas, principalmente agora com as redes virtuais, também como que essa relação humana, ela de certa forma se distancia. E como que o Colégio Militar consegue unir isso numa sociedade mais coesa, mais próxima e mais real. Porque a realidade, eu vejo isso com muita realidade. Os meninos, assim, que têm uma experiência de plantar uma horta, de aguar uma horta, de colher e fazer uso daquilo que ele plantou, de enxergar um animal ali com carinho. Ô, Vitor, teve uma vez, meus filhos estavam chegando no colégio, hoje eu disse contar a casa. Vamos contar aí. Eles, como eu disse, eles gostavam de chegar muito cedo. E o animal que é o mascote do colégio é um carneiro. Só que às vezes eles trocam carneiro por ovelha, porque, né, tem que ter a criação lá. E eles estavam chegando no colégio e uma ovelha estava dando cria. Exatamente nessa hora o professor de biologia chegou também. Ao invés de o professor, não, sai daqui, não sei lá o quê, por favor, venham cá, me ajuda. Já veio com a garrafinha de álcool pedindo. Foi um momento assim único. Quando eles chegaram em casa contando isso, foi assim, um achado. Isso acontece no colégio. Nós temos vários ex-alunos que hoje são veterinários exatamente por causa
dessa oportunidade que foi dada no colégio. Jane, e que experiência humana que eles viveram, Nossa, Deus do céu. sabe? Que experiência real que eles viveram. Isso não é um vídeo que eles assistiram, eles Não. vivenciaram isso. Então, assim, é legal porque o Colégio Militar, ele gosta desse aluno que é um aluno do mundo real. Uhum. Então, nas provas, muitas vezes, eles cobram situações do cotidiano do aluno. Do aluno que já fez ali algum serviço dentro de casa com o pai, que acompanha uma obra que está acontecendo dentro de casa, porque o capital cultural ele não é repassado muitas vezes. Uhum. A gente fala isso, capital financeiro, isso é herdado, né? Os filhos pegam dos pais. Agora, o cultural não. Então, às vezes, você tem pais engenheiros e o filho não sabe o que é uma cerca. Nunca teve aquela coisa boa de você ter um vô, um tio no sítio, um matuto, mas que te passa tanto conhecimento prático, tanta lição de vida e tanta coisa que você aprende de você estar ali com seu vô fazendo uma cerca, entendendo que aquilo ali é um cercado, delimitador. Entender o que é realmente as medidas de comprimento através de uma cerca, de um perímetro, de uma prática, ou então uma medida diária, porque está tendo uma obra lá na sua casa e você está acompanhando ali seu pai com o pedreiro, com aquilo ali, está entendendo que um piso cobre uma superfície, uma área. E o custo disso também, eu sou fascinado com os alunos que têm uma vida... Hoje está complicado porque dinheiro ficou virtual, é Pix, é cartão de crédito. Mas assim, ainda existem aqueles alunos que entendem o real, o dinheiro. E aí a compreensão, por exemplo, dos números decimais é muito mais eficiente. O aluno que tem esse contato com o dinheiro, contato com as coisas reais, contato com uma obra... que vai no sítio, ele vai entender muito mais também de clima, de geografia, de biologia. Gente, o que a gente estuda é o nosso cotidiano, é a nossa vida, é o nosso mundo. Os conteúdos escolares são disciplinas de estudo do nosso convívio, do nosso mundo. E poder enxergar isso e não só olhar para um papel ou então para um vídeo, vivenciar na prática, isso é fabuloso. O Colégio Militar tem várias excursões para cidades históricas, para conhecer hidrografia, vegetação, tudo isso. Climas diversos, até porque eles viajam para o Brasil inteiro, às vezes até para fora, dando oportunidade de conhecer culturas. Então, assim, isso é fabuloso. Você ir para além do papel ou do vídeo, porque hoje os meninos, óbvio, têm acesso a YouTube, tudo isso, né? Você consegue ver nos vídeos, enfim, nas telas, mas você vivenciar a aprendizagem é diferente, sabe? Você vivenciar as coisas e o Colégio Militar valoriza tudo isso. Então, assim, eu sou fã declarado dessa escola, dessa instituição, por tudo que eles podem proporcionar e proporcionam para os meninos. Oi, Jane, é muito legal que o Vitor está falando aqui de vida real e, assim, já está óbvio para o pai e para a mãe que está assistindo a gente que as escolas convencionais não proporcionam isso. Não. Mas, além da vida real, o Colégio Militar também trabalha muito o abstrato, né? Essa coisa, sabe, aquela veia de artista que muitas vezes o aluno tem. E o Colégio Militar ele consegue trabalhar esse abstrato de uma forma formidável também, com as oficinas de teatro, com as oficinas de dança, com a literatura, aula de desenho, a música em si. O colégio ele consegue dar a oportunidade que o aluno precisa de acordo com o perfil dele ali. E é interessante que aqueles alunos que às vezes estão assim meio incertos ainda têm a orientação educacional que acontece de uma forma magistral. A gente já trouxe aqui a Andréia para poder falar sobre isso, que é a psicopedagoga do colégio. Eles ainda tiram do ostracismo aquele que ainda não se decidiu. E é interessante falando isso. Ontem eu fui fazer um exame e encontrei com uma ex-aluna. Quando ela foi minha aluna, gente, eu nunca tinha escutado a voz dela. Assim, nunca é demais, né? Mas a Ana não se manifestava. Ela não entrou para o colégio, entrou para o colégio. Ela chegou a ser minha estagiária, minha monitora durante uma época. Já estava mais falante, mas ela ainda tinha pouco tempo de colégio. Ontem, eu não falava, só ela falava. Ela saiu do colégio totalmente líder, totalmente dona de si e conhecedora dos desejos dela. Ela está fazendo agora a universidade e, assim,
totalmente à vontade para poder falar. Como que o colégio também trabalha essa questão da oratória. O aluno aprende a se postar diante dos outros. Desenvolve a potencialidade do aluno no talo, né? Sim. É legal essa parte do abstrato que vocês tocaram, porque assim, nesse ponto. Porque olha só, a Jana até falou na questão do desenho. Essa parte abstrata, essa parte do desenho, essa parte das artes, muitas vezes a pessoa nasce até com um dom, sabe? E aí eu vejo a forma como o Colégio Militar trabalha isso. Então ele te dá a primeira coisa, o acesso. Porque se você não tiver acesso, também onde você vai se expressar, onde você vai expressar o seu dom artístico. Te dá o acesso, trabalha a sua autonomia e sua liberdade. Porque quando você ganha autonomia, automaticamente você tem liberdade e autoconhecimento. Aliado a isso, por mais que você tenha o dom, se você junta o dom com a técnica, aí pronto. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, assim, quando o Colégio Militar trabalha dessa forma, gente, é assim, e é o que eles fazem. É de bater palma. É fantástico. Não tenha dúvida que quando a gente fala que é o lugar onde seu filho vai ter os dons deles potencializados, é isso. É nesse sentido. Mesmo que ele ainda não saiba quais são os dons dele. Muitas vezes não tem. Por isso que eu falo que tem o acesso. Precisa ter acesso a isso. Muitas vezes nem você, pai, mãe, não sabe. Então, assim, ele tendo lugar para vivenciar tudo isso, para ter esse acesso, e lá ele tendo um trabalho de autonomia, para ele ter a liberdade de exercer aquilo e ainda aprender uma técnica aliada ao dom que ele já tem naturalmente, gente, vai explodir, não tem como. Não, e o mais legal, notícia positiva para os pais, é que isso sai praticamente de graça, né? A gente sabe que os pais bem intencionados, né, eles lutam muitas vezes, trabalham duro para poder pagar uma boa escola para o filho, aí além disso ainda tem que pagar uma aula de inglês, aí além disso tem que pagar uma aula de natação, aí além disso tem que pagar uma aula do instrumento musical, além disso tem que pagar uma aula de futebol. Orientador educacional para descobrir a Orientador, psicopedagoga para ajudar a descobrir qual que é a vocação do aluno. Uma arte marcial também para ter uma defesa. Uma oficina de livro. Assim, é um rio de dinheiro que os pais gastam com os filhos hoje em dia. E isso tudo está concentrado ali no Colégio Militar de graça. E detalhe, melhor do que o que eles pagam. Eu garanto, certo. O inglês é melhor do Colégio Militar, a natação é melhor do Colégio Militar, a orientação psicopedagógica, quem não assistiu, veja o episódio com a Andréia, psicopedagoga do Colégio Militar, vocês vão perceber o nível de profissional que tem lá dentro. É coisa de altíssimo nível e praticamente de graça. Vale o investimento financeiro. Se você, pai, não quiser que seu filho estude no melhor lugar do mundo, pense no seu bolso, porque só isso aí já dá um ótimo argumento. Sabe como eu convenci um aluno esse ano? O menino estava muito resistente a fazer o cursinho. E os pais me pediram ajuda para a gente. Né? E aí eu usei o seguinte argumento. Eu perguntei para o pai qual era o valor da mensalidade paga na escola convencional. O pai disse que era um valor estratosférico. E aí eu falei, pai, então agora você vai tampar os ouvidos, eu vou começar com o seu filho. Que tal se você pedir para o seu pai que deposite, assim que você entrar no colégio, que deposite todas as mensalidades pagas, que agora sairão praticamente de graça, porque a mensalidade do colégio é em torno de R$300. E aí, durante esses 7 anos, o menino fez as contas ali, o olhinho brilhou, é um dos alunos mais brilhantes que a gente tem agora, mais entusiasta. Que mercenáriozinho, né? Fez um investimento. Mas eles não são bobos, não, são espertíssimos. Com o pai dele. Mas é algo que dá para a gente poder julgar mesmo. A economia que se faz em todos os aspectos, não só da mensalidade, mas de todas essas outras atividades, é incrível. Não, se guardar metade disso aí, no final de 7 anos já dá uma grana, eu tive uma aluna, já compra um apartamento. Eu tive uma aluna que ela comprou um carro. Assim que ela saiu do colégio militar, ela tirou carteira e foi feito esse trato com o pai, ela comprou um carro. Um carro popular, mas um carro. Não, uma economia estrondosa, absurda. E é detalhe, né? Normalmente quando a gente pensa em economia, eu economizo para pegar um produto inferior para poder compensar ali. Boa. E no contrário do colégio militar, né? Assim, eu economizo para ter um produto infinitamente superior. É muito interessante. Eu acho que só quem não conhece de verdade o colégio militar que não entra numa proposta dessa. Quem não sabe que é possível entrar no colégio militar através de uma prova. Que a gente vê até por conta que, por falta desse
intuito comercial, né, que o colégio não tem, muitas pessoas não sabem que é possível estudar no colégio militar, que basta fazer uma prova. Tem gente que acha que o colégio militar é só para filho de militar, que é só para quem tem vaga cativa. Não, qualquer um pode estudar lá, desde que tenha a idade certa, desde que esteja no ano escolar certo. Basta fazer uma prova e ser aprovado nessa prova. E basta, e é basta mesmo, porque é apenas um desafio para poder ter uma das melhores experiências da vida, Sem de dúvida. estudar em um dos melhores lugares do mundo. Isso eu posso dizer triplamente. Você economizou muito dinheiro, hein, Jane? Na verdade, a gente não fazia essa conta na época, não. Mas se fosse colocar na ponta do lápis, meu Deus do céu, viu? Aproveita, Nossa. vamos mudar então. Se ela não economizou, ela aproveitou mais a vida. Sem dúvida. As viagens vieram mais em profusão. Então ela aproveitou mais a Você vida. contou essa história do aluno que você sugeriu essa negociação. Meu Se os Deus teus do 3 céu. filhos pedirem Não fala isso, não. com correção monetária ainda, a dívida vai ficar alta. Nossa, Deus do céu, tá É impagável. bom que esse episódio não chegue para ele. Não, nem podem. Na verdade, eu vou transferir pelas viagens que nós fizemos, que foram muitas, porque, sem dúvida, o colégio... E era interessante, por exemplo, quando a minha filha estava estudando barroco, eles foram a Ouro Preto para poder aprender sobre barroco. O que é que eu fiz? Depois fomos a Ouro Preto para fazer uma... Lógico, a gente tinha que aproveitar para que ela desse a aula para a gente. Acho legal. Então, assim, Bacana. muitas vezes nós viajamos nas viagens do colégio. Eles estavam aprendendo sobre tipos de rochas, e aí eles foram para Diamantina, por causa daquele paredão lá, não sei lá o quê. E aí nós fomos conhecer Diamantina, e o meu filho explicando sobre aquele tipo de rocha, não sei lá. Não entendo muito bem disso, não, tá? Assim, a aula ficou meio perdida aí. Mas é interessante como que nós fizemos várias viagens a partir das viagens que eles fizeram. Não, bacana demais. É uma experiência formidável, né? E o colégio militar, ele curte isso também, né? Essa interação da família, Nossa, Deus. a família participando do desenvolvimento do aluno. Eles gostam da família bem próxima. Assim, mantendo um certo distanciamento, porque existe uma diferença muito grande entre a família participar e a família intrometer, tá? Isso, e eles mantêm essa distância. Que a gente está falando mal das escolas convencionais, mas a gente sabe também que muitas vezes os pais prejudicam o andamento da escola, né? Eles querem determinar as regras da escola, querem favorecer os filhos deles de forma injusta, e acaba que a escola comercialmente fica refém disso tudo, né? Que é uma pena, inclusive. Verdade. Ô, Vitor, para a gente resumir aqui, se você tivesse que falar para alguém o que é o colégio militar, o que você diria? É o melhor lugar que tem para o seu filho se formar como pessoa. Se ele está na fase ali de colégio, de escola, de estudar, põe um negócio na cabeça de vocês, pais, mães, e vocês também, crianças, jovens que estão assistindo o podcast. Escola não é um lugar só para você aprender matemática, aprender português, para você aprender geografia, história, conteúdo. Não é. Olha o tempo que você passa na escola. Escola é um lugar de formação. Formação de pessoas, formação de seres humanos, de valores, de habilidades. E quando eu falo habilidades aqui, dá pra gente falar de um monte de coisa. Habilidades vem muito mais do dom que vocês têm. Dom é uma coisa que Deus escolhe, cada um coloca ali. Então, é um lugar de desenvolvimento. Esse é o lugar. Colégio Militar. Lá você vai ter o acesso, você vai ter a possibilidade de conhecer, de se conhecer, de trabalhar seus dons, de ser uma pessoa mais autônoma, de ter a liberdade. E aí sim, você vai ter com essa liberdade, com essa autonomia, você vai poder realmente criar, desenvolver o que a sociedade tanto precisa, de pessoas criativas, que desenvolvem, que fazem a sociedade, a humanidade dar passos. Por isso o Colégio Militar tem tantos líderes expoentes na sociedade. Pessoas que fazem a sociedade andar, dar passos, inovam, traz algo novo. É isso, esse é o lugar. Se é isso que você quer para o seu filho, vai para lá. Ô, Jane, eu sou um pai, eu sou uma mãe que está em dúvida se o colégio militar é para o meu filho. Sei como experiência própria, não só com os seus filhos, mas com inúmeros de alunos aprovados no colégio militar. O que você pode deixar de mensagem final para esse pai e para essa mãe?
Eu vou começar te respondendo da seguinte maneira. Muitos pais nos procuram perguntando: será que o meu filho tem o perfil do colégio militar? Não existe perfil para o colégio militar. Existe o colégio militar que vai se adequar ao perfil do seu filho. Ele é único para cada uma das pessoas. Então, o que eu tenho para poder dizer é o seguinte: o colégio militar, ele muda a rota de qualquer um. Por mais que a pessoa possa se sentir segura onde quer que ela esteja, lá dentro do colégio, o aluno, o candidato, vai perceber que ele tem muito mais habilidades, muito mais potencialidades que podem ser desenvolvidas porque o colégio está fazendo isso. Então, com certeza, para esse pai, para essa mãe, eu diria, é o melhor lugar, sem dúvida, de estar. Muito bom. Pessoal, vocês já viram que hoje vocês conversaram aqui com 3 pessoas apaixonadíssimas pelo Colégio Militar. E é por vivência, por observação, por estar inserido dentro desse meio, a gente vê tudo que o colégio proporciona para esses meninos, para essas meninas. Então a gente acaba meio que sendo evangelista do Colégio Militar. A gente quer levar as boas novas para vocês, a gente quer o melhor para vocês também. E se vocês curtiram esse episódio, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui, porque isso mostra para a gente que a palavra está chegando, que a gente está levando uma coisa legal para vocês, e incentiva a gente a continuar fazendo esse conteúdo para vocês. Não deixem também de enviar para quem vocês sabem que precisa escutar isso, para quem precisa dessa oportunidade de ter uma educação melhor para o filho dentro de casa. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado, Jane. Muito obrigado, Vitor. Sensacional. Foi um prazer, como sempre. Sempre bom falar sobre o Colégio Militar com vocês. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, Até mais.